por poder pregar pela primeira vez como membro desta igreja. Quando nós fomos aceitos como membros desta igreja, eu não pude estar. Eu não lembro exatamente se foi a vez que eu fui para a Regente. Teve 3 vezes que eu estive em Regente ensinando na escola bíblica, ou alguma outra coisa pela qual eu não estava aqui. Mas essa é a primeira coisa que eu quero dizer, que eu sou muito feliz de estar membro desta igreja. A segunda coisa, e eu conversei com o pastor Ciro sábado passado sobre isto, é que estando membro desta igreja e mesmo tendo chamado ao ministério pastoral, né, eu não estou aqui como pastor. Por mais que eu seja pastor, não estou pastor desta igreja. Os pastores são o pastor Ciro, o pastor João Paulo, tá? E a autoridade continua sendo a mesma de sempre, ou seja, a escritura, apenas ela. E isso não quer dizer que estou me subtraindo de nenhuma responsabilidade, simplesmente estou apenas membro. E eu quero avançar nessa ideia. Algumas pessoas às vezes acham difícil, né? Como que me chamam, isto e aquilo. Esteban está de bom tamanho, tá? Não interessa se eu estou ou não estou pastor. Eu sou de uma linha eclesiástica muito congregacional, batista raiz, né, reportado aos reformadores radicais, e com esse viés assim de dizer, eu não estou pastor, está tranquilo, quando eu estiver, estarei, e não muda nada. Você pode me continuar a chamar de pastor Esteban, está tudo certo, tá? Sou eu. Né? Se você me encontra no açougue, por exemplo, qual que é a dificuldade de me chamar de Esteban? Se me encontra na igreja, qual que é a necessidade de me chamar de pastor Esteban? Nenhuma necessidade. Pode me chamar de Esteban em qualquer momento, e eu estou muito feliz. Foi o nome que escolheram meus pais, Esteban Daniel. Então, o segundo nome eu levo muito a sério, Deus é o meu juiz. Então, é por aí que vai a coisa. Então, eu queria falar isso para facilitar, né? Sendo que eu não tive a oportunidade de falar isso durante a reunião administrativa. Já me verão nas reuniões administrativas, mas estamos para contribuir, com certeza. Cada colocação minha vai ser sempre no melhor intuito desta congregação ou de qualquer que eu participe. Isso é muito importante de ser dito. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Lucas, capítulo 15. Antes disso, eu vou fazer uma leitura em Deuteronômio 21. Eu intitulei a mensagem, a pregação, o pensamento público de hoje, o filho que volta. Permita-me ler Deuteronômio 21, 15 em diante. Se um homem tiver 2 mulheres, uma quem ama e a outra quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar os seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade e à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão
até que morra. Assim eliminarás o mal de meio de ti, de todo o Israel. Então ouvirá e temerá. Então, gostaria de complementar com Lucas 15, 20, que nós vamos passar pela leitura, mas como está fresquinha essa leitura de Deuteronômio, complementar com: e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Muito bom. Eu gosto de deixar as coisas no tinteiro, né? Deixar um pouquinho de molho. A nossa cabeça se encarrega de organizar algumas coisas. A leitura que vocês fizeram hoje de Deuteronômio, depois a de Josué, em algum sentido ela está apontando para o propósito desta mensagem. Então tudo está falando para uma mensagem de redenção, de reaproveitamento, de reconquista, de busca, de amor, de compaixão. Toda esta mensagem está orientada a essa situação. Por isso intitulei o Filho que volta. Leamos então juntos, vocês me acompanham por favor nas suas mentes, enquanto eu apressuradamente leio Lucas 15. Não vamos ler Lucas 15 completo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos para guardar porcos. Ali, desejava ele fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe, um anel no dedo e sandálias no pé. Trazei também, Mateus, novilho cevado, comamos, regozijemo-nos,
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, e foi achado. Oremos. Obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelos que recolheram estas parábolas. Obrigado por aqueles que as registraram, que as conservaram, que as copiaram. Obrigado por todo o processo pelo qual a tua palavra chega até nós de forma escrita. Que teu Espírito Santo venha agir em nossos corações e transformar esta letra escrita em palavra viva, e venha transformar as nossas vidas. Nós precisamos da tua transformação. Então pedimos misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. O capítulo 15 de Lucas é formado, obviamente, como nós acabamos de ler, por 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Talvez poderíamos intitular a terceira do filho perdido, porque ao final de contas é disso que as parábolas estas tratam, de uma coisa ou alguém que tinha se perdido e que foi achado, recuperado, restaurado. Nunca está demais esclarecer que as parábolas não são história, e sim relatos inventados e acondicionados para explicar uma verdade maior. Essa verdade geralmente é complexa ou de difícil aceitação. Então, mostrar uma coisa similar ajuda e muito a trazer compreensão e sanidade para aquela alma humana que tanto assim o precisa. Lembra de Natã, quando foi repreender a Davi? O fez com uma parábola. Olha, tinha um homem que tinha somente uma ovelhinha, mas veio outro mais rico e tirou a ovelhinha. O que tem que fazer com esse homem? Já ficou bravo. Subiu nele o rei, né? O justo subiu, né? É assim que funcionam as parábolas. Estas 3 parábolas se encontram apenas em Lucas. Lucas é médico, é historiador, ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, né? E então nós temos alguns detalhes aqui que não estão em outros lugares. A forma correta de aproximar-se deste conjunto, deste bloco, é pela busca do paralelismo que há nas 3 parábolas, né? E pela busca do sentido que o próprio Jesus quis dar para as 3 palavras e da aplicação que foi originalmente tensionada. Qualquer interpretação secundária que se queira dar deve necessariamente estar subordinada à interpretação que mais se aproxime do contexto ou do sentido, melhor dito, original das mesmas. Qualquer outra coisa é uma desvirtuação. Então aqui eu estou mostrando como que eu me aproximo da parábola e eu estou lhe indicando um caminho certo para você entender e interpretar uma parábola quando você lê devocionalmente a sua escritura. Quando você abre sua Bíblia, né, e a lê, como se aproximar da parábola. Poderíamos falar muitas coisas, mas em outro momento falamos. Um grupo que se interessava no que Jesus ensinava
era o dos fariseus. Olha só Lucas 5, 29 ao 32. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. Os fariseus e seus escribas. Por exemplo, em Lucas 11, 37, nós vemos o interesse dos fariseus em convidar Jesus para almoçar, para jantar, para comer, para estarem juntos, compartilhando a mesa. Olha que sinal de privacidade, de intimidade, de desejo de estar juntos, né? Isso você só vai encontrar nos fariseus. Aqui encontramos os fariseus e os escribas murmurando por receber publicanos e pecadores, versículo 15, 2, e não somente isso, come com eles. Que horror! Comendo com... ele não é um dos nossos, está confuso. Como que ele pode comer com publicanos? Como que pode comer com pecadores? Que horror! Terrível. Então, o que vemos nos primeiros 2 versículos do capítulo 15 é um resumo condensado, uma síntese da situação social. É uma instantânea da situação social e os interrelacionamentos que haviam naquela época. Por um lado, nós temos os publicanos e os pecadores. Por outro lado, nós temos os fariseus e seus escribas. Qual que é a posição que Jesus iria tomar? Qual que era o caminho que ele ia escolher? Bom, se falamos em perspectiva social, em instantânea, aqueles que estudam a Bíblia sabem que falta gente. Por exemplo, faltam os saduceus. É bem notório que Jesus discordava dos saduceus. A única ocasião que nós vemos nos evangelhos em que ele dá alguma resposta é sobre a ressurreição. Por quê? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. O saduceu era literalista, literal. O que estava escrito é exatamente aquilo. Se diz olho por olho e dente por dente, então é disso e apenas isso que o texto fala. O fariseu interpretava, ele abraçava mais, ele ia mais longe. E o saduceu não acreditava na ressurreição. Nós temos esse texto ali em Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20, né? Que por sinal, esses textos têm que ser entendidos como uma forma de Jesus se identificar com os fariseus, no sentido de eles acreditarem a mesma coisa. Eu estava lendo um livro esta semana sobre crítica textual ao Novo Testamento e outras coisas, tá? E em alguns escritos rabínicos, né, bem posteriores a Jesus, Jesus é identificado como pertencente ao grupo dos fariseus. E nós que estamos acostumados a ver fariseu como sinônimo de hipócrita, temos um problema, faz um nó na cabeça. Mas nós que fizemos esse nó. Fariseu não é sinônimo de hipócrita. É a hipocrisia do fariseu que é atacada. Mas o seu esquema de crença, não. Repara isso quando você ler na Escritura essa questão. Os outros grupos não estão aqui, por exemplo, os zelotas, os essênios, nem sequer aparecem na pauta. Quando Jesus é para ressuscitar uma pessoa, lá em João 11, o faz na presença de quem? Dos fariseus. E é uma prova incontestável que os fariseus estavam certos. A ressurreição, de fato, era possível. Para eles era somente uma esperança. Mas a ressurreição de Lázaro é somente um avant-première, é somente uma amostra grátis, é o primeiro da amostra. Olha, é mais ou menos por aqui, porque Lázaro iria voltar, Lázaro sim, iria voltar a morrer, né? Mas digamos, uma amostra. Olha, vocês não estão errados, já estava podre, né? Então, é isso mesmo, há poder para ressuscitar mortos, e depois ele mesmo morre e ressuscita. Muito bom.
Com isso ele é diferente porque ele não volta a morrer, né? Jesus vive hoje e sempre, reina à direita de Deus e ele intercede por nós. Então, foquemos nos outros dois grupos, os pecadores, que eu acho que todos nós mais ou menos entendemos do que se trata, né? E os publicanos, né? E, claro, caberia fazer toda uma digressão, por que se faz essa distinção e tal, mas vamos tratar assim como está, tá? Os publicanos eram coletores de impostos que trabalhavam para o governo romano, o governo invasor, tá? Na coleta de tributos. É como se hoje, por exemplo, na Ucrânia e na Rússia, né, houvessem coletores de impostos russos em território ocupado por Ucrânia, como de fato há. Tá? Então, eles eram frequentemente vistos como colaboradores do sistema opressivo romano e eram desprezados pela sociedade judaica da época, considerados pecadores e excluídos religiosamente. Em Lucas 15, a sua presença entre os ouvintes de Jesus ressalta seu papel como indivíduos marginalizados, que buscavam ouvir e aprender com seus ensinamentos. Estes publicanos se enriqueciam de forma ilícita durante o período em que exerciam a sua função. E nós vemos isso claramente em Zaqueu. Ele se converte e diz: olha, eu vou devolver 4 vezes o que eu afanei. Uau! Ele tinha feito render o dinheiro pra caramba. Era capaz de devolver 4. Então, a sensação, esses dois grupos aqui estão em plena tensão. Eles se detestavam entre eles. E os dois, publicanos e pecadores, eram rejeitados, tanto por saduceus quanto por fariseus. Falando dos pecadores, geralmente eram invisíveis sociais, podemos chamá-los assim. Aqueles que ninguém vê por pura conveniência particular ou social ou religiosa. Não é conveniente observá-lo, vê-lo, saber dele. Uma prostituta, por exemplo, estava claramente nesta categoria. Era apontada, olha só. Assim também um leproso estaria nessa categoria. Lembra do cego, que Jesus curou o cego de nascença? A pergunta dos discípulos qual que é? Quem que pecou? Este ou os pais deste? Porque somente por um castigo de Deus que pode ter acontecido isso. Essa era a compreensão do momento, que não é muito diferente da compreensão que temos hoje. Mas também vemos que uma viúva pobre, por exemplo, um estrangeiro, um aleijado, também poderia se encaixar nessa categoria por alguma razão. Pecador, desprezível da sociedade. A situação social na qual eles viviam era para eles um sinal muito claro de que Deus os havia abandonado e relegado ao esquecimento. Por outro lado, os fariseus entendiam serem parte da solução, mas na realidade eles eram tão necessitados do que Jesus ensinava quanto o restante da população. Muito bom. Vamos para o nosso assunto agora. Isso serve como introdução ao que vamos ver agora. Como que você, quando lê um conjunto de parábolas, você vê que estão vinculadas? Bom, nós não temos esses títulos originalmente, nem os números dos versículos. É tudo leitura corrida, certo? Então, quando você está lendo, uma prática boa é você pular os títulos e ler como o autor originalmente quis, e tentar descobrir onde termina um assunto e começa o outro. Mas quando você se depara com estas parábolas, você vê que a primeira parábola do versículo 3 é então. Isso quer dizer que esta parábola é uma consequência, um desdobramento do anterior, então. E aí ele propõe uma parábola, qual de entre vós? E depois, no versículo 8, diz, ou, qual é a mulher? Então, esse ou está conectado necessariamente com a anterior. Porque outro exemplo, da mesma espécie, do mesmo tipo, outro exemplo.
E o versículo 11, ele tem a palavra continuou. Então, há um vínculo entre essas três parábolas. Depois eu vou perguntar para vocês, tá? Essas três parábolas, elas estão conectadas necessariamente. Então, uma forma de a gente perceber é isso. Eu gosto de ler assim. Eu vejo, por exemplo, principalmente no Antigo Testamento, onde começa o relato, onde que termina, quais são os parentes. Às vezes eu me perco, porque aí eu termino indo para o outro lado, tal. Mas eu gosto de ver onde que começa e onde termina o assunto. Aqui também, como que eles são uma cadência. Então, estas três parábolas, necessariamente, elas trabalham juntas. Lucas faz muito isso. Ele conta uma parábola, contra outra e contra outra. E estão vinculadas, trabalham juntas. Às vezes pensamos que estamos perante biografia de Jesus. Nenhum evangelho é biografia de Jesus. Cada um dos evangelistas tem um propósito e arranja o material segundo a intenção dele, segundo o que ele tem por propósito. Além disso, nós vemos que as três parábolas apontam para o mesmo final. Por exemplo, no versículo 7, nós encontramos júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Versículo 10, júbilo diante dos deuses por um pecador que se arrepende. Versículo 24, comamos e regozijamo-nos, estava perdido e foi achado. Versículo 32, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, estava morto e reviveu. Ou seja, as três são parábolas que têm uma nota de imensa alegria e que apontam para uma alegria maior, a alegria do e na habitação de Deus. Se bem é possível e até bom tratar cada parábola de forma separada, me interessa e muito tratar elas como um conjunto nesta noite. As primeiras duas parábolas, a da parábola perdida e a do dracma perdida, compartilham a fórmula qual dentre vós, do versículo 4, e o versículo 8, qual é a mulher. É a mesma fórmula, a mesma forma de trabalhar. Isto é, Jesus promove uma identificação direta e até divertida com seus ouvintes. Se poderiam ouvir os risos de um e do outro lado, enquanto Jesus falava as duas parábolas. Na primeira, os publicanos poderiam entender como um homem rico agiria com o sumiço de uma ovelha entre 100 que ele tinha. Ele sorriria, aquele sorriso maroto, diz, eu entendo, realmente, você larga tudo. E do outro lado, esse sorriso maroto acharia eco, tá, na ironia da camada mais pobre da sociedade. Sim, perdeu a ovelhinha, vai buscá-la. Entendeu? Eles ririam entre eles. E aí, na segunda parábola, as mulheres que corriam um risco constante de cair em desgraça por qualquer ocorrência, entenderiam rapidamente que o problema não era o valor da moedinha, mas o que vem por perder o símbolo dessa moedinha. E o que poderia representar perder essa moedinha por causa do que simbolizava para ele e seus filhos. Elas agora eram as que sorriam meio nervosamente, se identificando, falavam, fogo perder, vai perder uma dracma para tu ver o que acontece, vai ver, né? E agora os que meio caçoavam do outro eram os ricaços, e uma dracminha vai perder, tadinho, né? Dessa forma, Jesus acaba tendo o público cativo. E nós podemos, de repente, nos ver lá naquela situação, vendo estes dois grupos de pessoas juntos de Jesus, com seus problemas, seus dilemas, sendo representados em duas parábolas. E as pessoas identificadas com aquela parábola. E aí, tendo Jesus, então, o público cativo, ele precisa avançar para um ensino um pouco mais profundo e complexo, que visa mostrar como é a mecânica do relacionamento no reino. E aqui eu quero abrir um parênteses
para os pregadores desta igreja seria um baita de um assunto ver como que as parábolas falam justamente dos relacionamentos no reino, das recompensas e tudo mais. A terceira parábola tem uma pauta própria e Jesus se distancia do grupo com o relato para se aproximar de cada um dos indivíduos, de cada um dos seus ouvintes. É interessante como que Jesus faz este movimento, porque nas primeiras duas há uma identificação direta de cada um. Estavam os ricos, estavam os mais pobres, e eles se sentiram identificados, sabiam entender a situação. Mas agora Jesus precisa falar de coisas mais delicadas. Então, tendo os ouvintes cativos, ele se afasta. Por isso que ele começa a certo homem. Nas outras duas diz qual é o homem, qual é a mulher. Plac, plac. E aqui ele se afasta, certo homem. Então, dessa forma, ele se afasta com o relato e se aproxima. E eu vou explicar um pouquinho mais dessa mecânica. Qual era o homem ou a mulher que não vivia apreensivo naquela época com as tentações que o mundo grego tinha trazido para o país e para os seus filhos? Qual era o pai ou a mãe que não sabia alguma história de um filho que saiu de casa para nunca mais voltar? Qual deles mesmos talvez não fosse um filho rebelde que abandonou tudo para fazer sua vida de forma diferente dos seus antecessores? Poderiam ser pais fariseus, publicanos, simples pecadores. Todos eles compartilhavam dessa sensação, e agora não havia mais risada. Agora havia um silêncio. Porque o assunto de repente se tornou mais sério. O relato que Jesus tece permite aos seus ouvintes se identificarem sem serem descobertos, se analisarem sem serem acusados. Repare que ao longo do Evangelho, o grupo majoritário que Jesus constantemente acusa são os fariseus e os escribas. E a minha pergunta hoje na noite é a seguinte: em qual desses grupos você está? Até aqui nesse apanhado de detalhes, em qual destes grupos você está? Com qual deles você se identifica? Falemos um pouquinho da ovelha perdida. O homem da parábola que Jesus nos propõe estava muito bem de vida, tinha 100 ovelhas. Se nós formos colocar na ponta do lápis quanto custa 100 ovelhas até hoje, é muita grana. É alguém que está muito melhor de vida que a grande maioria de todos nós aqui, quase com certeza. E sobre esta ovelha que se perdeu, não nos é informada a razão pela qual se perdeu. Simplesmente se perdeu. Pode ser que se distraiu comendo, ou que se espantou com algum predador que vinha chegando, ou que cochilou na última parada, ou que o responsável pelo cuidado desta ovelhinha não fez o serviço direito. Pode ser. Seja como for, não se nos diz, não se nos informa, apenas se nos diz que ela estava perdida. Se nos informa que o dono das ovelhas larga tudo no deserto, as 99, e parte a buscar aquela que se havia perdido. Não quer dizer isso que as abandonasse, mas se tratando de o dono das ovelhas, se tratando de alguém bem de vida, ele poderia deixar alguém cuidando das ovelhas. Bem que poderia ser aquele mesmo que perdeu a ovelha. Fala, fica aí que eu vou buscar ela, tá? Pode ser, podemos imaginar isso. Diferente do gado de corte ou para o abate, era comum você colocar um nome na ovelhinha. Né? Naquelas coisas que a gente não se relaciona, não tem nome. Quando a gente se relaciona, e eu confesso que para mim nomes são muito complicados, né? A gente coloca um nome e chama pelo nome. Isso é um sinal de carinho. Né? E gera uma relação estreita com as ovelhinhas. Então, por isso que lá em João 10, 27, nós encontramos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é a natureza da ovelha de Jesus. É assim que funciona. E Jesus a conhece pelo nome, pronto. Ilustração linda, né?
A parábola, então, nos ensina de uma personalização e um interesse particular nesta ovelha. Agora, isso nos leva à primeira aplicação desta mensagem. Se você é uma dessas ovelhas que se perdeu, não interessa as razões. Deixe-me lhe dizer, Deus está à sua procura. Primeira coisa que você tem que levar hoje para casa, Deus está à sua procura. Se você é uma daquelas ovelhinhas que se perdeu, Deus está à sua procura. O que causa o encontro da ovelha? Enorme alegria. Tanto assim que reúne amigos, vizinhos, para que se alegrem juntos. Quer provocar uma festa na morada celestial? Quer que haja uma tremenda festança? Então arrependa-se. Já, agora. Nada impede esse passo. Absolutamente nada impede esse passo. Passemos à parábola da dracma perdida. Uma dracma, que era uma moedinha pequena de prata, um valor ínfimo talvez, mas não insignificante, era o equivalente ao salário de um dia, né, do trabalhador braçal. Então não era uma coisa que não valesse nada, mas também não era uma coisa que valesse muito, né? Agora, o conjunto de 10 dracmas, algumas pessoas acham que era talvez a dote que era dada para a noiva quando ia se transformar em esposa. E acabava constituindo uma pequena poupancinha, um pequeno recurso para uma emergência. Tá? Então, se nós pensamos que o homem era o provedor da casa naquela época, eu já sei que tem outras ilustrações na Bíblia que mostram que a mulher também provia para a casa. Mas a grande maioria, que nem hoje, era provista pelo homem, pelo serviço do homem. Era compreensível que se tudo estava funcionando dentro dos trilhos, não haveria necessidade de lançar mão daquela dracminha. Tá? Porque estava tudo dentro do planejado. Então imagina o apavoro desta mulher quando descobre que perde uma das moedinhas. Porque significa desconfiança, significa que está fazendo uma conta paralela, significa, etc., um monte de coisas. Tá? Pode vir aqui, mas principalmente é uma falta de cuidado. Tá? Não nos dizem por que razão, tá? Mas o valor também não é importante. Por que razão se perdeu a moedinha? Não interessa. Quanto que vale a moedinha? Não interessa. O que interessa? A prontidão na busca da mulher pela moedinha. A moedinha em si não tinha muito valor, mas para a mulher da parábola significava muita coisa e por isso a buscou de forma incessante. Ela acende a candeia, varre a casa, procura com diligência. A paz da família estava em jogo. Permita-me então mostrar-lhe a segunda aplicação de hoje. Você perdeu o Evangelho em sua vida? Com que afinco o está procurando? Qual é o grau de afobamento em que sua alma se encontra por estar em paz de novo com seu Senhor? O que acontece quando a mulher acha a dracma? Bom, faz festa. Eu digo, o povo festeiro dessa parábola, né? Uma festa atrás da outra, festa, festa. Mas é exatamente essa a ideia. Mas uma coisa que eu quero trazer é que não faz festa sozinha. Igual que o dono da ovelha perdida, a dona da dracma diz, alegrai-vos comigo. É uma festa em comum. É uma festa que acontece não num cantinho da casa. Todo mundo junto. Não é uma festa egoísta, é uma alegria que transborda.
Alguém poderia falar, vamos para a casa da fulana, tem festa. Diz, sério, por quê? Você encontrou uma dracma que havia perdido da dote dela, está super feliz, está fazendo uma festa. Se você é um daqueles que se perdeu no caminho, se sente identificado com uma das dracmas perdidas por esta mulher, saiba que Deus está à sua procura. Da mesma forma que o dono da ovelha, assim esta mulher nos ilustra a dedicação com a qual Deus vai ao seu encontro. Se por alguma razão você se perdeu, saiba que Deus está procurando hoje e que é uma festa reservada na habitação de Deus por causa da sua vida. Os anjos celebrarão o seu arrependimento. A festa será enorme porque nem você mesmo sabe o que de fato está em jogo. Você não faz a mais mínima ideia do que está em jogo. Isso nos leva à parábola do filho pródigo. É a mais extensa das três e talvez a mais conhecida. Como o pastor Ciro já tratou dela há alguns dias, eu deixarei os pormenores dela de lado e me concentrarei no que se nos deve ter tornado evidente, que é o grande assunto da pregação de hoje. O filho que retorna. Em certo sentido, esta parábola é distinta das outras. Nesta, o filho decide cair fora. Nas outras duas, a ovelha se perde, a dracma se perde. Aqui o filho decide cair fora, sem apreciar o que o pai estava construindo, indo contra a cultura do seu povo, forçando o pai a vivenciar a partilha dos seus bens de forma antecipada, e com isso levando toda a família paterna a ter que se ajustar a seus caprichos. Este filho mais novo pede a parte dos bens que lhe corresponde e poucos dias depois vai longe para se dedicar a viver uma vida libertina. Em certo sentido, os dois filhos da parábola nos representam. Podemos ser tanto o filho mais novo que esbanja o dinheiro da herança, ou o filho mais velho, que mesmo tendo ficado em casa e aparentemente estando tudo bem, tinha se tornado amargo e infeliz. Não há pessoas felizes nesta primeira parte do relato. O moço mais novo não era feliz. O mais velho não era feliz. E o pai, com certeza, não deveria de estar muito feliz. Podemos imaginar o ambiente que ficou na casa, na saída deste filho mais novo. Por sinal, era uma casa com serviciais, tinha um bezerro pronto para o abate, a propriedade era grande. Nós vemos que o filho mais velho estava voltando, não sabia nada da festa. O que é isso? Ele ia chegando, quando ele foi chegando que descobriu a festa. O ambiente deve ter sido dos piores e deve ter contaminado a fazenda inteira. As culpas de porque o mais moço tinha saído de casa devem ter saído em mais de uma discussão de casal. O aconchego da casa deve ter virado um micro-inferno existencial. Voltar para casa ao final do dia não deve ter sido fácil para este homem. Deve ter requerido de muita força de vontade para enfrentar de novo toda aquela situação. Um dia atrás do outro. Ele foi embora porque você fez isto. Não, foi porque você. Ele não se abandonou por causa disto, porque você fez isso. Não, porque fulano isso. Inferno. Os gritos e o choro devem ter cortado mais de uma noite. E isso deve ter alcançado os ouvidos dos serviçais e dos vizinhos. O filho mais velho, por sua vez, ajuntava e guardava mágoas e ressentimentos.
os acumulava, como se fosse uma coleção. Lembrava de histórias às quais ele voltava, se culpando e culpando os outros. Se somente eu tivesse dito tal coisa naquele dia. Se pelo menos minha mãe tivesse feito assim assado. Se meu pai não tivesse sido tão tolo e feito tal e tal coisa, assim. Aquele incômodo que todo filho mais velho sente quando nasce um novo irmão, com certeza, deve ter se acentuado para se tornar ira, dor, raiva, amargura, desprezo e finalmente ódio. Só que o texto não nos traz nada disto. Por ser uma parábola, podemos imaginar estas coisas, porque é assim mesmo que as parábolas funcionam, despertando nossa curiosidade e imaginação, nos fazendo identificar com as personagens, até mesmo com aquelas que não aparecem, ou que aparecem pouco, são quase nem mencionadas no desenvolver da parábola. Podemos, por exemplo, imaginar o que o proprietário dos porcos, ele nos diz que, versículo 15, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, que era bem distante, que não era judia. O que esse proprietário de porcos, que evidentemente não era judeu, porque ao judeu lhe estava proibido tanto criar, abater ou comer porcos. Então, o que esse proprietário deve ter pensado deste jovem judeu, derrotado completamente, sem capacidade de autossustento? É um peso social. Alimentando porcos, sujo, fazendo serviço que ninguém quer fazer, largado. Talvez ele teria debochado dentro dele, vendo a situação do coitado. Onde está o Deus dele? Não é que os protege de uma forma toda diferente que o restante? E cadê a família desse indivíduo? Cadê o pai? Está novinho ainda, cadê o pai? Não vai vir correndo resgatar seu filho? Novamente o texto não nos diz nada disso. Mas o que o texto sim nos fala é como que o filho pensou. Como que ele pensou? Versículo 17. Então, caindo em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Também nos fala não apenas dos seus sentimentos e pensamento, isto é, dos seus afetos, como Jonathan Edwards diria, né? Mas das atitudes que se seguiram a esse pensar, das ações. Permita-lhe dizer uma coisa bem clara: o seu arrependimento hoje precisa de ações hoje, não de um compromisso para nunca mais, não da expressão de um desejo, eu queria tanto, senão de ação, porque de outra forma não é arrependimento, é apenas remorso. E quando a parábola fala, quando Jesus nos traz esta ideia, ele nos mostra o tripezinho da vida cristã: remorso, arrependimento e confissão. Esse é o tripezinho sobre o qual se desenvolve a vida cristã: remorso, arrependimento e confissão. Este jovem, nos diz a Escritura, se levantou e foi para seu pai. Estava longe, iria ter que mendigar pelo caminho, quase com certeza iria sentir fome, dependendo do clima, talvez sentiria muito calor ou muito frio. A região de Jesus, conta isso, é uma região desértica. Então,
não nos diz mais nada, devemos imaginar ele ali. Talvez em Decápolis, mas ali. Mais vergonha, mais desamparo iriam acompanhar ele. A chacota iria estar à ordem do dia. Mas com certeza, ninguém poderia negar que o seu olhar não era mais o de um menino mimado, e sim a de um homem decidido. Agora, ele vai se aproximando, ele vai chegando, e era de se esperar, lembra do que nós lemos em Deuteronômio, versículo 21, capítulo 21, versículos 15 em diante? Era de se esperar que o pai cortasse relação com o filho. Já tinha se amansado aquele Deuteronômio de apedrejar até a morte, tudo bem, mas era de se esperar que ele cortasse relação com o filho. Talvez que esse corte de relação fosse uma questão pública. Olha só, esse não é mais meu filho, não tem direito mais à herança, ele desgraçou a família, não queremos mais ver ele por aqui, ele é uma vergonha para nós. Era de se esperar talvez isso, mas o pai o vê de longe. O filho mais velho, trabalhando na própria estância, ele não conseguiu entender a festa, não entendia que havia uma festa. O pai foi capaz de ver o filho de longe. E o que nós temos no relato é uma ação muito rápida, é uma ação muito decidida do pai, é uma ação muito pensada. Filhos que são extraviados pelos pais, com certeza levam os pais a pensarem em estas atitudes. Já estão programadas, estão lá dentro, estão prontas, que nem uma mola, plaf. Quando eu ouvir chegando lá naquela colina, se vier aqui pelo vale, quando eu estiver lá, eu vou. E o pai foi. O pai avistou de longe e correu para o abraçar e o beijar. Você é meu filho. Isso não muda nada. Você é meu filho. Vivemos um micro-inferno, não falou nada disso. Foi terrível, não falou. Meu coração se partiu, não falou nada disso. Abraçou e o beijou. E deu tempo para que o filho expressasse o seu arrependimento, para que expressasse, para que dissesse: olha, eu me arrependo disto, pai. A confissão é tão necessária, meus irmãos. Este pai permite ao filho falar, diz: olha, fiz isto, pai. Eu não mereço nada. Eu sei. E o cobriu de beijos e de ternura. Mas o deixa falar. O que Jesus nos propõe com o seu relato é uma inversão do que era social, cultural e religiosamente aceito e esperado na época. Tudo na atitude do pai deste filho que tivera abandonado a família expõe de forma inegável o amor que o pai sentia pelo seu filho caçula. Que dito seja, ao passar não era muito diferente do amor que ele sentia pelo filho mais velho. Então chegamos à nossa terceira aplicação desta noite. Pense, sinta e volte logo para os braços do seu Senhor. É óbvio que você pode continuar a se contorcer e resistir, porém eu quero que saiba que é uma batalha perdida. Chegará uma hora em que não haverá mais para onde correr. Você não terá mais para onde fugir ou do que fugir. Então, se você está ouvindo o chamado hoje, então hoje, vá para o rei. Hoje, volta correndo para teu pai. Seja você o filho que retorna, não importa quão longe você estiver, apenas coloque rumo ao seu Salvador mais uma vez e retorne.
Quando um navio grande ou pequeno se perdia nas tempestades, antes do tempo do GPS e todas essas ferramentas, a solução era olhar para o farol. Ele indicava duas coisas: o rumo e o perigo. Haviam rochas ali por perto. E o rumo. A entrada do porto está por aqui. Faça a mesma coisa. Não interessa quão distante está, quão longe estiver. Volte hoje o seu olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa ideia que Jesus propõe não era nova. Quando analisamos o tempo da primeira aliança e vemos em Deuteronômio, que Caio leu mais cedo, as maldições ou as bênçãos por abandonar ou seguir Deus, né? Nos deparamos com uma passagem belíssima, né? Em Deuteronômio 4:29. Deuteronômio 4:29 diz: mas de lá buscarás ao teu Senhor. Ou seja, ele fala todas as maldições por ter abandonado Deus, tudo o que ia acontecer, todas as bênçãos por ter seguido Ele. Ele fala tudo isso lá atrás. Mas ele diz: olha, mas vocês vão ser presos, vão ser mandados, porque vocês não vão conseguir. Mas de lá buscarás ao teu Senhor e o acharás. Olha a garantia que a Bíblia dá. Buscarás e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, sem divisão, de forma íntegra, com tuas partes ruins. Não existe isso: primeiro eu vou largar isto para depois seguir a Jesus. Não. Com tudo, para que tudo seja transformado, para que tudo seja colocado aos pés do Salvador. Você não pode esperar até se autotransformar para depois ir a Jesus. Integralmente, com tudo, com suas sombras e suas luzes, com tudo, para Jesus. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Não diz: você vai tentar voltar, talvez você ouça o Senhor. Uma garantia da Escritura: nos últimos dias voltarás e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Haveria muito a falar sobre o restante da parábola. Ela é muito rica, em especial me interessa muito o lance do filho mais velho, a atitude redentora que o pai teve para com ele, e é todo um assunto que eu me comprometo a tratar num outro programa. Todavia tendo escolhido trabalhar as três em conjunto, é preciso cortar e focar no final do relato. A parábola do filho pródigo compartilha com as outras duas a alegria do final. Os versículos 23, 24 e 32. É necessário, né, alegrar-se. Aquele que estava morto reviveu, disse o pai para o filho mais velho. Aquele que estava perdido foi achado. Pode parecer pouco para quem vive de festa em festa, de vazio em vazio, de abismo em abismo, mas há uma batalha espiritual enorme se desenvolvendo por cada um dos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. É óbvio que por algum desencanto você pode ter abandonado o aprisco, como a ovelha. Por algum descuido pode ter sido deixado cair, como a dracma. Pode ser que por pura rebeldia ou ânsia de conhecer a vida, entre aspas, tenha aberto mão da vida eterna, como se isso fosse possível. Seja como for, não há desculpas. Hoje você pode sentir, pensar e fazer diferente, radicalmente diferente. Volte para Jesus rápido. Ele está à sua procura e está esperando sua volta para celebrar. Não no íntimo do coração, como quem se alegra em uma conquista pequena, mas uma festança enorme, envolvendo seres angelicais. Volte
Volte hoje. Hoje é o momento. Hoje é o tempo. Senhor, obrigado por essas parábolas que tão ricamente nos falam do teu amor. Evidentemente, ficou muito de fora que poderia ser dito, mas entendemos que isto é o necessário e justo para hoje. Na sequidão da alma afastada de ti, ressoe a tua voz como bom pastor, buscando e nos achando, Senhor. Que sejamos como um filho pródigo, não apenas desejando estar contigo, mas indo ao teu encontro. Em nome de Jesus, soberano, nos oramos. Amém. Amém. Bom, Caio?